Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres. Eu sou o Carlos Camargo. Como de costume, vamos passar para você o escritório jurídico Dr. Vanderlei de Mello, começando aqui pelo telefone do escritório, 3721-7552. 3721-7552. Escritório jurídico Dr. Vanderlei de Mello. Tem um endereço também, que é lá na rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, no bairro Santa Augusta, aqui em Poços de Caldas. E para quem vai aí patrocinar uma festa, apadrinhar, a dica é a doutora Luciana Mello, tecladista e cantora, pelo 999-676276, 999-6276, lindas canções em sua cerimônia de casamento ou qualquer outra festa, festividade, recepção. Luciana Mello. E você aí que interage com o nosso WhatsApp, mandando aí a sua sugestão, agradecemos o contato e colocamos aqui o número à disposição. 984-51-3033, 984-51-3033. Uma telespectadora, falando aí no WhatsApp, sempre faz contato, trabalha na área de saúde e nós viemos aqui acompanhando aquele projeto lá do piso salarial das enfermeiras, do setor de enfermagem de maneira geral, que foi aprovada a lei, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e que acabou não acontecendo. Primeiro por força do Supremo Tribunal Federal. E depois voltou para o Congresso, vota mais isso, vota mais aquilo, aprovaram. Agora, diz a ministra da Saúde que é um problema de governo, que a ordem do atual presidente da República é segurar, porque estão fazendo análise quanto que isso vai acarretar de peso no gasto das prefeituras, dos hospitais filantrópicos. Então deixou de ser uma coisa de lei para ser uma coisa de governo. E quando é assim, as notícias não são boas. Então, vamos aguardar, porque alguns deputados e senadores estão em cima para que faça valer essa lei. Mas a ministra da Saúde, num pronunciamento recente, disse que, indagada por repórteres, ela respondeu que agora, como se diz, botou um pé no freio. É questão de governo, o presidente mandou segurar, ou seja, não sabemos quando que isso vai se resolver. E é um direito adquirido, uma matéria que foi aprovada em lei federal. Uma pena, uma pena. E por falar em pena, vem mais uma. É uma medida provisória que autoriza a Caixa Econômica Federal a administrar o fundo DPVAT. Foi aprovada no Senado. Então, essa medida vem do governo, chama medida provisória. Ela é votada dentro de um prazo de dias pelo Senado, pelo Congresso, pela Câmara. E passa a valer como lei. Então, essa medida provisória que já foi aprovada no Senado, até por uma votação simbólica, o plenário aprovou na quarta-feira a medida provisória 1149/2022, que autorizou no final do ano passado a Caixa Econômica Federal a gerenciar em 2023 o fundo DPVAT, que é aquele seguro obrigatório. A gente paga o IPVA, paga a taxa de licenciamento e paga o seguro obrigatório, chamado DPVAT. Seguro destinado a compensar motoristas e pedestres vítimas de acidente de trânsito. Ela já tinha sido aprovada pela Câmara dos Deputados. O que visa esse DPVAT? Ressarcir as vítimas de acidente de trânsito que sofreram morte, invalidez, né? No caso da morte, a família vai receber invalidez permanente, total ou parcial, ou para cobrir despesas de assistência médica ou suplementares, tratamento de saúde. Esse DPVAT, ele era administrado por uma tal de SUSEP, uma superintendência
uma criação de um conglomerado, de uma associação de seguradoras. E agora isso não vai existir mais, vai ser administrado pela Caixa Econômica Federal, vai ser pago pela Caixa Econômica Federal, o recurso vai ficar na Caixa Econômica Federal. Até aí, ótimo, muito bom, porque a Caixa Econômica Federal é um órgão governamental de grande credibilidade e de grande atuação, então quanto a isso, estamos sossegados. Agora, o outro lado é que no governo passado foi suspenso o pagamento do seguro DPVAT. Não pagamos 2021, não pagamos 2022 e não pagamos agora em 2023. Possivelmente, acredito eu, que além do possivelmente, com certeza, vai voltar a ser pago em 2024. Porque as notícias dão conta que o governo federal está estudando a volta dessa cobrança. Alegria de pobre dura pouco. Tem que acontece o seguinte, quando termina uma legislatura tem legislatura e ano legislativo. Então, uma legislatura é composta por 4 anos. Os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais, vereadores, eles são eleitos para 4 anos. Então, eles são eleitos para uma legislatura que é composta de 4 anos. Dentro da legislatura, dentro desses 4 anos, tem os anos legislativos. Então, quando acaba uma legislatura, nós falamos aqui de leis federais, Congresso, Senado e Câmara Federal. Então, quando chega no final do ano de uma legislatura, como foi no final do ano passado, toda aquela papelada, aquela montanha de projetos, de leis que estavam sendo votados, que ia plenário, tudo que estava sendo direcionado, estudado pelas comissões, para chegar a uma votação e se transformar uma lei, aquilo tudo vai para o arquivo. Inicia-se uma nova legislatura, como iniciou agora, em fevereiro, porque a Câmara, o Senado, voltaram a trabalhar as atividades de legislatura em fevereiro. Tudo zerado. E quanta coisa boa ficou para trás, que perderam tempo em estudar, em votar nas comissões. Então agora, a pedido dos novos senadores, das novas legislaturas, dos senadores e deputados federais que compõem a nova legislatura desses 4 anos agora, daqui para frente, pode pedir o desarquivamento. Cada um dentro do seu interesse. Sabe aquele negócio assim que foi arquivado? Pois é, vamos puxar ele porque ele é de muita importância e nós vamos botar para andar novamente. É assim que funciona essa tramitação. Então o Senado está desarquivando, a pedido dos deputados e senadores, muitos projetos de leis. Dentre eles, tem um que proíbe a comercialização, a importação e a publicidade dos dispositivos fumígeros que produz fumaça, como os cigarros eletrônicos. É uma moda, cigarro eletrônico. Vende mais, né? Entra pelo Brasil, na maioria, via Paraguai. Esses cigarros eletrônicos são proibidos. Então, a publicidade está sendo proibido. A comercialização não pode comprar, não pode vender. A importação, no caso disso, vai vir do país. Então, se entrar, aí vai ser um crime. Vai ser um descaminho. Crime de descaminho. Uns falam contrabando, mas é descaminho. E a publicidade dos dispositivos. Publicidade, não pode fazer propaganda. Dos dispositivos fumígeros, de fumaça, de autoria do deputado federal Ciro Nogueira, do PP,
O projeto acrescenta um artigo à Lei 9.224 de 66, deixando claro que essa proibição atinge qualquer bem usado em substituição ao cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo ou qualquer outro produto fumígero. O desarquivamento foi solicitado pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, por meio do requerimento. E tem um outro também projeto que altera o conceito de bebida alcoólica para fins de propaganda. Também foi desarquivado para dar continuidade. De acordo com a proposta, bebidas com teor alcoólico superior a 0,5 graus terão seus anúncios restritos. Se aprovada, a propaganda desses produtos, como cerveja, ices, alguns vinhos, espumantes, só poderão ser exibidas no período das 21 às 6 da manhã. Segurar a propaganda de bebidas alcoólicas. O outro foi o PLS 257/17, também o desarquivamento de projeto, a pedido do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. É o caso daquele que cria o Banco Nacional de Impressões Digitais. Pelo texto, as informações poderão ser usadas mediante ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual criminal. O que é esse Banco Nacional de Impressões Digitais? Todo estado da federação tem o seu setor que tem os bancos, que tem o banco com as impressões digitais. Todos nós temos carteira de identidade. Ao tirar a carteira de identidade, são colhidas as impressões datiloscópicas da ponta dos dedos, que vai por um arquivo, fica no seu estado. Então agora, cria-se o Banco Nacional dessas impressões. Quer dizer, tudo vai ser mandado para Brasília, onde vai ter um banco único com as impressões digitais de todos o que os estados todos recolheram. Então, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, abastecerão esse banco e as impressões digitais ficarão também lá, não vai ser desarquivado dos bancos estaduais das impressões digitais. Geralmente são cuidadas pelos institutos de criminalística dos estados, institutos de identificação, melhor dizendo, dos estados. Para que serve isso? Por exemplo, uma pessoa que foi preso lá no Rio Grande do Norte e, através das impressões digitais dele, colhidas lá no Rio Grande do Norte, o sujeito é de fora, elas são colocadas no Banco Nacional de Impressões Digitais, e se em algum estado da federação aquela pessoa tem cadastro criminal e poderá ter ali até ser procurado, ter um mandado de prisão por um crime, por uma condenação, vai aparecer. Então, lógico que todas essas pesquisas são feitas mediante ordem judicial do juiz. E mais um aqui, que é o do senador Fabiano Contarato, do PT, foi que obriga a participação do advogado na solução consensual de conflitos, como a conciliação e a mediação. A conciliação e a mediação é uma pré-audiência, vamos assim dizer, para ficar mais esclarecido. Então está tendo um problema de uma pessoa com outra, um vizinho, na firma, no condomínio. Então, antes que aquilo torne-se mesmo uma ação ali na presença do juiz, cria-se ali as conciliações e mediação. Então é uma antes, para ver se entra num acordo. E entrando num acordo, aquilo não segue em frente. Não vai precisar, é um problema a menos, um processo a menos para o juiz ter que apreciar, ter que dar sentença, ter audiência. Ou seja, o Poder Judiciário, os juízes, os fóruns estão abarrotados de processos. Então, e quanto menos se conseguir diminuir essa carga, melhor. Então tem esses chamados
tribunais ou outras reuniões de conciliação e de mediação. Isso foi também desarquivado para agora entrar nos trâmites para se transformar numa lei. Isso é importante. A semana passada, na última notícia aqui, eu tinha dado que um projeto que obriga a prefeitura a instalar sirene de alerta em área de risco, alagamento, deslizamento. E o telespectador perguntou novamente sobre o assunto. Como eu falei, estava terminando o programa, não deu tempo. Eu vou falar daqui a pouco. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Essa frase foi dita por mim há 15 anos atrás. Hoje tenho certeza que foi o melhor investimento feito na minha saúde. Continuo comendo e sorrindo com segurança. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Então, o que é? O projeto que obriga a prefeitura a instalar sirene de alerta em área de risco de alagamento e deslizamento. Em muitos lugares já existem esse tipo de aparelho. Mas o que é essa lei agora, que é de autoria, esse projeto do deputado por São Paulo, Kim Kataguiri? É que as prefeituras, através da Defesa Civil, todas as cidades, fazem um mapeamento de áreas de risco, risco de inundação, risco de deslizamento de terra, de encosta, todas têm que fazer. E essas áreas deverão serem colocadas sirenes de som, de decibéis, muito alto para que seja ouvido em toda a região. E quando houver, no caso de tempestades, projeto de uma chuva muito forte, cabeça d'água, como aconteceu muito esse ano, temporais, o Instituto do Tempo, meteorologia, ele analisa antes. A Defesa Civil está conectada com esses informes dos institutos de meteorologia. Então ela vai acionar a sirene para que as pessoas já tomem as precauções devidas. Se deixarem o local, usarem rota de fuga, então isso é de muita importância, porque este verão, de novembro para cá, nós tivemos chuvas constantes, praticamente ininterruptas, todo dia chove. E quantos problemas tiveram aí pelo Brasil inteiro, e na nossa região também. Então, isso aí é uma maneira de se evitar catástrofe com não o dano material, mas da vida, o salvamento de vida. Tem um projeto que regulamenta, um projeto de lei federal, que é o 3069/2022, que regulamenta o uso do reconhecimento facial automatizado pelas forças de segurança pública em investigações criminais ou procedimento administrativo. Esse texto está tramitando aí na Câmara dos Deputados. Muito comum nos aeroportos, muitas rodoviárias, em que existem sistemas de vigilância. E, principalmente em aeroportos, e em algumas prefeituras das grandes cidades, já existe nessas câmeras um outro procedimento chamado de reconhecimento facial. Então, ali, as pessoas estão transitando ali e as câmeras estão pegando o rosto. Aquela captura da imagem do rosto é comparada no computador se alguém está sendo procurado, algum foragido, tem mandado de prisão em aberto, condenado, fugitivo, terrorista. Então, tudo isso pode comprometer a segurança
dos portos, dos aeroportos, das estações rodoviárias, principalmente nas grandes cidades, e comprometendo a vida, a saúde, a integridade física das pessoas. Então, com essa proposta desse projeto, isso aí já existe. Mas o que está querendo esse projeto? Procedimento é um procedimento que, além disso, seja feito também o reconhecimento facial como procedimento biométrico automatizado destinado à identificação humana a partir da captura de uma imagem, como eu falei. De acordo com o projeto, poderá ser usada diante da necessidade de identificar autores, coautores, testemunha ou vítima relacionado a algum fato criminoso, ou ainda na área civil, para auxiliar as forças de segurança na busca por pessoas desaparecidas. Importantíssimo. Pessoas desaparecidas. Não é só criminoso, não. Só que esse texto, ele inclui uma coisa que nos países da Europa não tem. Qualquer sinalização de identificação positiva, a partir do uso de sistema de reconhecimento facial, deverá ser confirmada por agente público responsável. Só que aqui eu não estou vendo quem é o agente público responsável. No caso, a polícia. Agora, esse autor da proposta, que é o deputado, ex-deputado, né, porque esse projeto aqui é de 2022, mas está correndo ainda. O subtenente Gonzaga explica que o texto foi elaborado pelo papiloscopista Peterson Vitorino, especialista em análise facial. Então, para que o sujeito, então, o aparelho detectou uma determinada pessoa que é fugitiva de um estado ou de um país, reconheceu ele como sendo fulano de tal, tem um mandado de prisão para ele, deverá ser preso, capturado. Mas nesse projeto, só isso não basta. Ele deverá ser abordado, né? A pessoa os policiais vão encontrar essa pessoa no recinto, vão conduzi-lo a uma sala onde vai ser feito um outro método de reconhecimento. Seria pelas impressões digitais, que seria por um outro tipo de documentação. Não só a facial não vai valer 100%. Eu não vejo muita segurança nisso, porque o facial, ele já vai reconhecer. Então, não temos conhecimento que o reconhecimento facial reconheceu uma pessoa que não era aquela pessoa que ela reconheceu. Mas isso aqui ainda vai ser discutido, mas a matéria é muito importante. Aprovada, o Senado aprovou o projeto 70/2014, de 2014, agora foi aprovado, que proíbe o uso de animais em pesquisas e testes para a produção de cosméticos. O projeto não gera impacto no desenvolvimento de vacina e medicamento. Então, o que acontece? Foi aprovado, então, um projeto que proíbe o uso de animais, seja que animal for, para pesquisas e testes para a produção de cosméticos. Cosméticos. Nós tivemos em São Paulo, no estado de São Paulo, no interior, há uns tempos atrás aí, um grupo de ambientalistas, de proteção aos animais, entrou num daqueles laboratórios lá e levaram dezenas de cães que estavam lá confinados em gaiolas, submetidos a testes de laboratório, e deu uma matéria, uma repercussão internacional. Então, com essa lei agora, não pode. E, na realidade, os laboratórios já não estão procedendo mais assim, né? Já mudaram de comportamento. Cosméticos de uma maneira geral, perfume, produto de higiene pessoal. E isso é importante, porque tem outras maneiras de testar isso. Tem um outro projeto também, que a comissão já aprovou. Os projetos são aprovados pelas comissões para depois chegar na votação do plenário de todos.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um projeto que prevê a instalação de canis em estabelecimentos penais para abrigar animais abandonados que serão tratados pelos detentos. O projeto, teoricamente, é bom. Não sei se na prática vai surtir efeito. Esse projeto prevê a instalação de canis, mas não o canil da polícia, não o canil do sistema prisional, o cão que é o guarda. Não. São canis que vão ser utilizados ali, cães em situação de risco, cães que estão abandonados, estão na rua, foram resgatados. Então vai ter uma área lá no presídio, nas penitenciárias, né? Não em cadeia, né, em presídio pequeno, mas nas penitenciárias, presídios grandes, onde se cumpre a pena mesmo, né? Onde não tem mais preso provisório, preso condenado. E prevê a instalação desses canis como uma forma de terapia ocupacional dos detentos ali, que vão passar a interagir com esses cachorros, no trato, no manuseio, e isso aí é uma terapia para os detentos, ocupacional, uma aproximação deles com os animais e também uma maneira de diminuir o número de animais abandonados na rua, animais que foram resgatados e que precisa de um cuidador, de um dono, né, de um tutor. Esse projeto, na teoria, eu acho excelente, agora na prática eu não sei. Vamos só ver se vai ser colocado em ação para nós vermos se vai surtir efeito, se de fato deu certo. E nós estamos falando em animais. Tem um outro projeto de lei aqui, que é o 106/2022, lá na Câmara Federal, que obriga condomínios a comunicarem maus tratos a animais. Determina que os condomínios residenciais ou comerciais comuniquem à Delegacia da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental ou qualquer outro órgão especializado a suspeita de ocorrência de maus tratos a animais nas unidades condominiais ou nas áreas comuns do condomínio. Então, nos condomínios, prédio de apartamento, ou condomínio horizontal, vertical. Então, se está havendo ali maus tratos a animais, algum possuidor, tutor de animal está maltratando o animal, judiando, deixando sem água, comida, agredindo, o condomínio, o síndico, deverá comunicar à polícia e solicitar a presença da polícia militar, no caso 190, ao local. E então isso aí vai gerar um boletim de ocorrência, né, que é um registro eletrônico de defesa social, para que sejam tomadas providências de lei contra o tutor do animal. Acontece demais isso aí, viu? Viaja, larga lá o cachorro sem ração, sem água, tem de todo tipo de maldade. A Comissão de Constituição e Justiça é a mais importante comissão que tem dentro da Câmara Federal e do Senado Federal. A Câmara tem o Senado tem a sua também. A Constituição e Justiça. Ela está discutindo um projeto que aumenta a pena para crimes contra o idoso. Isso é muito importante. O idoso é uma vítima que sofre calada. É difícil até das autoridades conseguirem chegar até um idoso que está sofrendo maus tratos. Então, é de autoria da senadora Soraya Tronic, da União do Mato Grosso do Sul, que altera o Estatuto do Idoso para aumentar as penas de crime de discriminação, falta de assistência, abandono e exposição a perigo contra o idoso. Tenho certeza que vai ser aprovado esse projeto. Mais uma maneira de se proteger o idoso, muitas das vezes tão maltratado. Obrigado pela atenção, um grande abraço, fiquem com Deus.